Olá, amigos assinantes do Clube Tempo e Dinheiro. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui e vamos continuar com nossa entrevista exclusiva de hoje, quarta-feira, a Super Quarta, para falar de juros, né? Super Quarta porque temos o Copom, depois das 6 horas vamos conhecer a taxa de juros que vai valer para os próximos 40 dias e às 16 horas, o Federal Reserve, que também vai decidir pela taxa de juros lá, nos Estados Unidos. Pois bem, conosco aqui, então, um prazer receber aqui o Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, uma conceituada empresa de classificação, agência de classificação de risco em São Paulo e atendendo, pioneira no Brasil, a primeira empresa genuinamente brasileira a fazer esse tipo de levantamento. Obrigado, Alex. Tudo bem com você? Olá, Giovanni. Eu que agradeço pelo convite. Tudo bem? Tirou a barba, né, Alex? Isso aí. Precisava, né? Eu acho que tinha que começar o ano com um novo visual, né? Exatamente, se Deus quiser. Alex, nós conversamos um pouquinho antes de entrarmos no ar, e a gente tem, de alguma maneira, você, como todo mundo, não está duvidando de que realmente vai haver um corte de 0,50 ponto percentual, levando a Selic a 11,25, né? Salvo alguma coisa. Naturalmente que sempre fica a expectativa de como que vai ser o comunicado do Copom, do Banco Central, em relação aos próximos passos aí, né? De todo modo, Alex, a gente tem duas condições aí. Como você já havia dito, a taxa é anualizada, portanto ela tem implicações diferentes, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, trazendo ela mensalmente. Vamos começar pela pessoa física. Como que você imagina o impacto e a intensidade dos juros nominais a partir de amanhã, provavelmente, Alex? Olha, Giovanni, em geral, o Banco Central, quando ele toma a decisão dele, ele sempre está falando numa taxa anual. Então, muito provavelmente, a decisão de hoje vai trazer a taxa Selic para um patamar de 11,25% ao ano. Então, a redução em meio ponto percentual, a gente, obviamente, nós temos que fazer a divisão por 12, mas não é uma divisão simples, ela é exponencial. Então, 1,0050 elevado a 12. Eu vou trazer isso para mês, vai me dar uma redução de 0,08%. Então, imagina você, ou qualquer cidadão comum que paga ali no cartão de crédito rotativo 15% ao mês. Ah, mas caiu a taxa Selic. Ok, no mês ele vai pagar 14,92%. Então, na prática, né, o efeito no bolso do cidadão comum é quase nulo. Para ter um efeito mais amplo, ele precisa acumular novas quedas da taxa de juros para chegar até no nível de pelo menos um dígito. E aí sim ele vai ter um efeito prático de uma redução de custo efetivo. Agora, tem um efeito mais psicológico. Quando a redução da taxa, quando está em curso uma redução da taxa de juros, a gente tem aquela sensação de que as coisas estão sendo feitas de forma correta por parte do Banco Central, transfere aquela sensação de segurança de que a inflação está convergindo para um nível mais civilizado. Então, isso estimula as pessoas a retomarem alguns planos. Por exemplo, olha, eu estava com um plano ano passado de construir uma casa, mas eu percebi que a taxa de juros começou a cair e ouvi que ela pode cair mais lá em 2024. Esse era um pensamento de 2023, por exemplo. Então, o cidadão posterga a compra para agora e aí, quando cai para um nível melhor, ele vai e começa a executar sua obra. Estou dando um exemplo muito prático, mas também vale para bens duráveis como automóveis, financiamento de eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então, quando a taxa de juros começa a cair, ela transfere para a população esse sentimento de mais segurança de que as coisas estão indo para o caminho certo. Agora, Alex, é verdade isso que você falou. No entanto, tem um período de integralização pelos agentes,
pelo sistema financeiro dessa queda na taxa Selic. Para alguns, leva até 9 meses, outros falam até em 1 ano essa transferência para o mercado. Na última redução de 50 pontos base na reunião passada, já chegou no mercado, já chegou para esse tomador, para esse comprador, para essa pessoa que vai contratar alguma compra, ou ainda não chegou? Só para esclarecer um pouco mais, na leitura econômica, nós temos que a política monetária ela tem um efeito defasado na economia, ou seja, no dia a dia da vida das famílias e das empresas e do próprio governo. O que significa esse efeito defasado? Em economias mais maduras, no qual nós temos um crédito mais pulverizado, ele também é um crédito que tem um volume muito maior. Por exemplo, a relação crédito-PIB nos Estados Unidos supera 100%. No Brasil, nós estamos falando da ordem de 56%. Exatamente. E é um crédito ainda muito concentrado. Então, nos Estados Unidos, quando tem uma queda de meio ponto percentual ou 0,25 ponto percentual, o efeito é mais rápido, porque você tem uma tomada de crédito no maior volume e pulverizado, né? Então, as instituições agem mais rápidas e elas são mais regionalizadas. Aqui nós temos uma situação mais federalizada. E aqui é mais concentrado e é menos pulverizado, no sentido de que as pessoas, por conta da renda média baixa, concentram um pouco mais a classe de tomadores de crédito. A seletividade do risco também entra nisso aí? A seletividade que o banco olha pelo lado do risco também faz com que haja esse ato, esse gap aí na entrada dessa taxa nominal no mercado, Alex? Sem dúvida alguma, Giovanni. Por quê? Quando tem esse efeito defasado, por que acontece? Quando há uma redução de juros, hoje, tenho certeza que logo depois da decisão do Banco Central, que ocorre entre as 6 e 6h40, aqui no Brasil ainda não somos tão pontuais como nos Estados Unidos. Acho que vamos chegar lá porque a gente sempre copia deles aquilo que tem dado certo. Porque lá, hoje, às 16 horas em ponto, a gente já vai conhecer a taxa de juros lá. Exatamente. Aqui entre 18 e 18h40. Pois bem, e logo depois, em geral, as instituições financeiras, pelo menos as 5 maiores, anunciam também a queda dos seus juros. Eles só não falam que a queda, né, ela é pequena, é só uma gota, né, não é toda a queda anualizada. Pois bem, o efeito defasado por quê? Como você tem uma seletividade na oferta de crédito, porque todo cidadão e empresa passa pelo crivo de uma análise de risco financeiro, a gente sabe que no Brasil ainda existe um índice de inadimplência que acaba tomando um pouco a carteira das instituições. Nós temos um perfil de tomador de crédito ainda com uma certa dificuldade de melhorar por conta da renda baixa, e é por isso que o governo, para melhorar esse canal do crédito, ele fez recentemente o programa Desenrola, que foi passar a régua na conta aí de alguns devedores, e ele está tentando melhorar esse canal de crédito, e a queda de juros do Banco Central vai ajudar. Ok. Então, dada essa condição, a gente tem algumas parcelas da sociedade que vão tomando crédito à medida que os juros vai caindo. Então, o efeito total não é da queda de juros, mas da renovação do crédito na sociedade. Que numa economia emergente como o Brasil, se ela está muito acelerada, é em torno de 6 a 9 meses. Se ela está num crescimento mais moderado, como é o atual momento, a gente fala entre 9 e 18 meses. Para o Brasil, a média histórica é 9 meses. O que significa? Que a queda de juros hoje, ela vai ser totalmente integralizada por todo o sistema financeiro, ou seja, uma renovação de crédito em 9 meses, na média. Exatamente. Mas amanhã, o cidadão que não tem hoje nenhum crédito no mercado e amanhã ele quer financiar um veículo ou imóvel, ele já vai ter essa nova condição. Até porque o mercado financeiro já antecipa, essa queda de juros por meio do mercado de juros futuros. Exatamente. Então o cidadão ele já sabe quanto ele vai pagar
numa parcela de 36 meses, porque já está embutido ali uma expectativa do mercado em relação à curva de juros futuro. Por isso que a gente fala dessa defasagem entre a decisão de redução ou alta da taxa de juros e o efeito dela na economia. E amanhã a gente vai ver como vai abrir a taxa DI, né, Alex? Exato. Essa é a expectativa. Exatamente. Alex, do ponto de vista agora das empresas, a situação é um pouco mais confortável, digamos assim, do que para a pessoa física. Se a gente olhar que a maioria, que muitas têm empréstimos de curto prazo, que a gente estamos falando de 12 meses, isso já traz uma relevância um pouco maior essa queda da Selic, embora já se sabia disso também, né? Exato. Para as empresas, a situação é um pouco diferente, primeiro, porque, em geral, as empresas têm mais um portfólio mais amplo, né, para oferecer de garantias nos financiamentos bancários do sistema financeiro nacional. Além disso, as empresas têm um histórico de comportamento no que diz em relação à pontualidade de pagamento, e isso ajuda também na tomada de crédito. O nível de inadimplência do setor é extremamente baixo, né, o mercado corporativo, ou seja, pessoas jurídicas. E, adicionalmente a isso, que é a área no qual a Austin Rate trabalha, ao mercado de capitais. Ou seja, as empresas elas estão descobrindo que no mercado de capitais elas conseguem captar recursos com volume muito maior, com um prazo muito maior e um juro muito menor em relação ao sistema tradicional, que é desconto duplicata, desculpa, nos bancos, antecipação de recebíveis. Então, o que eles estão fazendo? Indo para o mercado de capitais, analisando o mercado, e aí chegam operações aqui para a Austin, nós fazemos a avaliação de risco daquela operação. Só para você ter uma ideia, há pelo menos 8 anos atrás, a relação crédito pessoa física e crédito pessoa jurídica nos bancos é muito maior para a pessoa jurídica. Os bancos optavam muito mais para oferecer para as empresas, porque são boas pagadoras em relação às pessoas físicas. Agora não. O volume de crédito bancário para as pessoas físicas é muito maior do que as pessoas jurídicas, justamente porque o mercado de capitais se desenvolveu muito fortemente nos últimos anos e as empresas estão descobrindo que é importante ela ter um nível de governança para ter acesso a um capital com muito mais volume e muito menor custo. Exatamente. Então, isso tem sido uma mudança e isso tem uma interferência direta, né, na taxa de juros, porque isso força os bancos a oferecerem dinheiro a um preço menor, ou seja, a um juro muito menor para as empresas, porque eles estão perdendo clientes para o mercado de capitais. Para diminuir esse poder da concorrência, eles têm que baixar um pouco os spreads dele também, né, Alex? Exato. E aí o banco vai precisar assumir mais risco, né? Ou seja, ele vai ter que entrar ali na carteira de cliente pessoa física, ofertando mais volume para compensar essa perda para o mercado de capitais. E aí, em alguns casos, ele precisa reduzir o spread, ou seja, a margem de retorno dele. Quando a gente faz o cálculo do spread bancário, tem uma parte que são impostos diretos, impostos indiretos, custo de administração, tem a questão do custo de captação do recurso e tem a margem bruta dos bancos, que em geral 40%. Margem líquida, nós estamos falando em torno de 25%. É algo estratosférico quando a gente olha para os Estados Unidos. A diferença básica é, no Brasil nós estamos falando de pelo menos 150 instituições, enquanto apenas 5 representam aí 90% do mercado de crédito. Exatamente. Já nos Estados Unidos nós estamos falando aí de algo em torno de 6 mil instituições. Isso depois da pandemia, dos problemas que nós tivemos no mercado financeiro norte-americano, que houve ali o fechamento aproximadamente de 3 mil bancos regionais. Agora, Alex, uma coisa que inclusive quem lembrou foi o seu colega economista, o Antônio da Luz, da FARSUL, da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Quem está com empréstimo hoje, seja pessoa física, mas no caso aí é mais jurídica mesmo, contratado via CDI, ele não vai, amanhã, ele não vai ter uma baixa desse empréstimo, porque o banco já captou.
pelo CDI. Ele vai ter que esperar o banco fazer uma nova captação para ver se entra no pacote desse juro nominal. É mais ou menos isso, né, Alex? Giovanni, é exatamente isso. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, e isso foi um problema para eles tiveram até que conseguir ali equalizar o problema. Quando a taxa de juros começou a subir nos Estados Unidos, começou a onerar muito quem tinha tomado financiamento, as empresas ou mesmo as famílias. Começou a ter um aumento do custo da parcela que eles pagavam, e aí houve ali a devolução de alguns imóveis, algumas empresas estavam sendo sufocadas financeiramente, e o governo começou a agir, né, para tentar neutralizar esse efeito direto na saúde financeira das famílias e das empresas, porque a alta de juros lá é o que nós chamamos de pós-fixado. Então, o camarada faz hoje financiamento com juro a 0,25% ao ano, que era o que estava antes lá nos Estados Unidos, em 2020, 2021, e chegou a 5,45%. Então, esse camarada ele teve uma parcela do comprometimento da renda dele elevado ao nível que eles nunca tinham visto, pelo menos não nos últimos 20 anos. E aqui no Brasil, justamente pelas diversas crises que nós tivemos, desde o final da década de 80 para cá, e diversos planos econômicos, uma forma do sistema bancário brasileiro tentar pelo menos mitigar o risco vou fazer um financiamento pré-fixado. Por quê? Se a taxa de juros cair, eu, banco, não vou perder. E se ela subir, eu vou perder menos, porque eu já estou embutindo a maior parte do meu juros agora no curto prazo. E no final eu coloco um prêmio de risco. Por quê? O Brasil ainda é uma economia de muitas incertezas. Incertezas políticas, incertezas no campo da justiça, né, o judiciário, sempre tem reversões de decisões jurídicas, ou seja, a insegurança ela transfere aí um custo muito elevado para o produtor final ou para o consumidor final, a questão da inflação, então tudo isso acaba sendo embutido no juros final. E aí, todo o financiamento no Brasil, ou pelo menos, né, 99%, com taxa pré-fixada. Se a Selic cair amanhã, esse camarada que já contratou hoje um financiamento, ele não vai ser beneficiado por isso. Ele vai ter que esperar renovar o contrato dele. Por isso que tem aquele efeito defasado. Na média, são 9 meses. O ideal é esperar um pouquinho, né, Alex? Pelo menos aí quem estava com essa intenção, esperar pelo menos até sexta-feira ou até segunda para ver o comportamento do mercado, né, Alex? Exatamente. Alex, se a gente puxar um pouquinho para o produtor rural, nós temos aqui, então, uma grande parcela ainda hoje atrelada ao Plano Safra. Quer dizer, esse daí não tem mudança de juros, só vai mudar no próximo Plano Safra que vai ser conhecido dia 1º de julho. Porém, os planos safra são sempre mais curtos, o produtor é obrigado a fazer um pacote, um mix para buscar recursos em várias fontes para financiar a sua safra. Nós estamos vendo, então, para a próxima safra alguma dificuldade, porque os preços estão muito baixos atualmente, a rentabilidade do produtor é muito, muito baixa, o risco está um pouquinho mais espraiado, né? Sobretudo no barter também, porque alguns produtores não vão conseguir honrar com os barters da safra passada, então vai ficar mais complicado. Porém, tem esse viés agora da Selic, né? Portanto, o que se sabe é assim, o produtor consegue uma parte, não tudo aquilo que ele quer no plano safra, ele vai ter que pegar um pouquinho no barter, outros vão usar outras ferramentas, como CPR, como Fiagro, por aí afora, ainda em pequenas ilhas de negócios, né, como algumas cooperativas, mas alguns, ou boa parte, vai ter que tirar do próprio bolso para completar isso daí. Nesse conjunto, talvez aí a segunda reunião do ano do Copom, né, que vai ficar mais próximo do lançamento do Plano Safra, talvez seja um melhor momento para o produtor começar a visualizar essas possibilidades, né, Alex? Olha, provavelmente sim, né? Ou seja, você já vai ter claro qual é o próximo passo,
muito provavelmente o Banco Central vai já indicar hoje, logo após a reunião, naquele comunicado que eles soltam. Em geral, ele tem colocado uma boa transparência, que é já indicando qual o próximo passo, ou o provável próximo passo, né? Porque entre 40 e 45 dias, que é entre uma reunião e outra, a gente sabe que a situação econômica e política no Brasil pode mudar, mas, em geral, ele já dá uma indicação de qual será o próximo passo e provavelmente será de uma nova queda. Então, se está próximo de tomar o financiamento para começar a produção agrícola, né, a compra de materiais, equipamentos, e muito próximo do Plano Safra, é uma estratégia esperar, sem dúvida alguma. Agora, nesse período, eu acho que não só esperar a queda da Selic, mas você colocou muito bem, tem esses instrumentos no mercado de capitais que pode ajudar o produtor rural a um custo muito menor. Fiagro, CPR, tem também o CRA, né, créditos recebíveis agrícolas, então, do agronegócio. Então, tem outros instrumentos de captação de recursos, até valores menores do que um financiamento bancário, né, ou do próprio Plano Safra, né? Exato. E tem um outro problema, Giovanni, que o Plano Safra ele pode minguar na medida que o governo ele tem uma situação fiscal um pouco mais difícil de honrar as suas metas. Muito então bem ele lembrado. Começa a contingenciar valores do seu orçamento. E aí ele vai obrigando o produtor rural a buscar outras fontes de recursos, né? Por isso que eu acho que é bem interessante o produtor rural começar a olhar essas alternativas que são, para ele, em termos de prazo, custo e volume, muito melhor do que o canal tradicional do financiamento bancário. É que são essas ferramentas mais modernas de mercado de capitais, você lembrou muito bem do CRA, que eu havia esquecido de comentar, ainda demora um pouco para serem estruturadas, né? Por exemplo, eu estava conversando com o diretor financeiro da Cotrijal, que é uma grande cooperativa, foi a primeira cooperativa a fazer um CRA no Brasil, agora vai ser a primeira a fazer um FIAGRO no começo de março. Eles estão estruturando esse FIAGRO há 5 meses, quer dizer, é complicado. E um produtor sozinho, se ele não for um grande, é difícil ele entrar nesse mercado de capitais aí por esses instrumentos. Mas já melhorou, né, Alex? No passado, você falava de CRA, você só imaginava grandes potências, né? Hoje já você consegue ver até empresas médias operando já essas ferramentas aí, né? O mercado de capitais ele vem se popularizando, né, a partir do momento que a gente tem uma estabilidade monetária. Vamos lembrar que em julho o real ele completa 30 anos. Então essa atual geração viveu apenas uma moeda. A nossa geração, nós vivemos pelo menos 4 trocas de moedas. Se a gente pegar lá do início do sistema financeiro, nós mudamos 8 vezes o nome da moeda, com corte de zeros, por conta dos nossos problemas estruturais. Então, daqui para frente, com a estabilidade monetária, nós estamos popularizando os instrumentos de investimento e capitalização do mercado de capitais. Em 2000, eu escrevi uma tese no qual, lá naquele momento, eu deixava claro que não era um bom caminho para o Brasil financiar o desenvolvimento, porque nós tínhamos baixo nível de governança, custos elevados. Hoje não, quer dizer, já há algum tempo para cá não, isso mudou, e mudou bastante. Hoje as pessoas não querem mais olhar, vou investir em poupança. Não, as pessoas já falam, vou comprar título do Tesouro Direto, vou investir em ações. Então a estabilidade monetária, ou seja, a gente tem uma inflação menor, uma única moeda por 3 décadas, vai popularizando. E aí as empresas também perceberam que elas precisam melhorar o nível de governança, o nível de transparência delas. O que significa? Balanço auditado, balanço publicado, fazer parte de uma cooperativa, né? Ela passa a ter acesso a outras opções de investimento e de captação de recursos, do qual, se ela não mudasse, ela não teria. Exatamente. E isso, no final das contas, é ganho de produtividade, é ganho de margem de retorno, é retorno financeiro, que não tem só o retorno da produção, tem o retorno financeiro, que tem essa engenharia ali
pelo diretor financeiro, ele consegue captar com recurso menor em relação à safra anterior. Então, e vale lembrar, né, que o campo no Brasil é uma área bastante desenvolvida em termos de recursos de produção, né? A produtividade no Brasil é uma das melhores do mundo. E Exatamente. aí agora tem que avançar na questão da produtividade financeira, né? O produtor rural tem que saber desses instrumentos, ainda que seja difícil, demora 5, 6 meses, daqui a pouco essa situação ela já está muito mais fácil, e ela começa a ser muito mais rápida num tempo menor. Alex, para a gente concluir rapidinho, lembrando aqui que também falarmos rapidinho para o investidor, nós estamos vendo então que o banco provavelmente também não vai ter que reduzir demasiadamente suas taxas, porque senão vai acabar perdendo concorrência para o mercado de capitais. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente pode esperar que no mercado de capitais, as empresas com ações em bolsa, que estão com um nível de endividamento bastante alto, com uma relação de alavancagem emitida também num nível muito de alerta, como JBS, BRF, Raizen, para falar de Minerva, para falarmos de algumas do agronegócio especificamente, o fato de que a Selic entra num processo que vai talvez já para um terceiro corte daqui a 40, 45 dias, é um bom sinal para elas também, né, Alex? É um bom sinal porque elas vão poder depois sentar e conversar com seus credores e fazer uma renegociação do seu fluxo de pagamentos, né? Ou seja, troca uma dívida antiga por uma nova, repactuando a sua dívida e fazendo novas condições de pagamento. Pode ser até com um novo prazo, mas com uma condição melhor, né? Com juro menor. Isso vale até para a dívida pública, né? Do próprio governo. Então, isso ajuda, inclusive, estimula o próprio governo a melhorar o seu perfil de fluxo de pagamento dos títulos públicos. O mesmo princípio é aplicado para as empresas, né? À medida que a Selic cai, você tem condições e vale muito essas empresas, elas já é normal delas sentarem e repactuarem, elas recompram os títulos antigos e ofertam títulos com novo deságio, né? Com novo valor, Exatamente, dado exatamente. uma nova Selic menor. E aqui na Austin Rating, a gente acredita que a Selic vai sair desse nível que está, pode chegar até 9% ali entre julho e setembro desse ano, encerrando este ano de 2024 em 9%. Exatamente, bem lembrado aí a perspectiva da Austin Rate. Lembrando, né, Alex, agradecendo antes de mais nada a sua presença aqui, torcer para que o Federal Reserve ajude hoje, pelo menos, a manter em 5 de 5 a 5,25% ao ano e, quem sabe, num pouso suave para março aí. Alex, forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, Giovanni, pelo convite, sempre à disposição. Um abraço. Mais uma vez aqui, olhamos a questão de crédito e sob a perspectiva de uma queda da taxa Selic, que todo mundo espera vai ser conhecida hoje, né? Que isso, como diz o Alex Agostini da Austin Rating, pode não representar muito para a pessoa física, né? Que vai dar um corte aí de 0,08% ao mês no seu juros de cartão, por exemplo. Já para as empresas é algo bastante significativo e que vai ajudar a perspectiva de renegociação de dívida, formação de pacote de busca de novos recursos e por aí afora. Muito obrigado, por hora é só, e amanhã nós estaremos de volta. Até já.